Olá, amados irmãos e irmãs de fé. Que a paz do Altíssimo envolva cada um de vós neste instante. Iniciamos este nosso encontro com uma declaração de vitória. Em nome do Pai Celestial, proclamamos que este dia é um dia de bênçãos, de livramentos e de portas abertas. Toda e qualquer intenção contrária, todo e qualquer plano das trevas contra as nossas vidas cai por terra agora. E hoje, mergulharemos juntos na profundidade da oração, que tem por nome Salmo 91, contra toda obra de feitiçaria, oração de libertação e proteção. Se você sente em seu coração o chamado para esta corrente de fé, peço que deixe o seu curtir neste vídeo. Compartilhe esta mensagem de esperança com aqueles que precisam de um escudo espiritual. E se ainda não faz parte da nossa família de oração, inscreva-se em nosso canal para continuarmos crescendo juntos em graça e poder. A palavra sagrada, uma decisão consciente de viver sob a sua guarda, sob a sua proteção infalível. É escolher o refúgio seguro, a fortaleza inabalável que é o nosso Deus. E o salmista continua, em uma declaração de fé que deve ecoar em nossos corações. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quantas vezes nos vemos diante de situações que parecem intransponíveis, diante de medos que paralisam, diante de ataques espirituais que tentam minar nossa fé e nossa paz. É neste momento que a nossa voz precisa se levantar, não em lamento, mas em proclamação da soberania do nosso Pai Celestial. Declarar que Ele é o nosso refúgio significa que, em meio às tempestades da vida, encontramos nele um abrigo seguro. Declarar que Ele é a nossa fortaleza significa que, mesmo quando nos sentimos fracos, a sua força nos sustenta e nos torna inabaláveis. Confiar nele é entregar cada ansiedade, cada temor, cada batalha nas suas mãos poderosas, sabendo que ele nunca falha. A promessa é clara, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro representa todas as armadilhas ocultas, as ciladas preparadas nas sombras por forças malignas ou por intenções humanas carregadas de inveja, de maldade, de feitiçaria. São os planos secretos para nos derrubar, para nos enredar em situações de sofrimento, de perda, de angústia. Mas o nosso Deus, o Pai Celestial, é aquele que vê o oculto, que conhece as profundezas das intenções e que tem o poder de desarmar cada uma dessas armadilhas. A peste perniciosa fala não apenas de doenças físicas que assolam, mas também das pestes espirituais. A desesperança, o desânimo, a amargura, o ódio, a contenda, tudo aquilo que contamina a alma e destrói a vida. Contra tudo isso, o Senhor é o nosso libertador. Ele nos cobre com suas penas e debaixo de suas asas encontramos refúgio seguro. A sua verdade, a sua palavra, é o nosso escudo e broquel, a nossa defesa impenetrável contra os dardos inflamados do maligno. Quantas obras de feitiçaria, quantos trabalhos malignos são lançados com o intuito de destruir lares, saúde, finanças e a paz das pessoas. Muitos desconhecem a realidade do mundo espiritual e a batalha que enfrentamos, mas nós, que cremos no poder do Altíssimo, sabemos que nenhuma força das trevas pode prevalecer contra a luz divina. Esta oração, o Salmo 91, é uma arma poderosa para quebrar toda maldição, toda sentença proferida nas trevas, toda obra de feitiçaria. Quando oramos com fé, declaramos que estamos sob a jurisdição do reino de Deus, onde as trevas não têm poder. Por isso, não temeremos o espanto noturno, nem a seta que voa de dia. O espanto noturno representa os medos irracionais, as angústias que surgem na solidão da noite, os ataques espirituais que tentam perturbar nosso sono e nossa paz.
A seta que voa de dia simboliza os perigos visíveis, as palavras maldosas, as acusações injustas, os acidentes, as perdas repentinas. Mas a promessa é de destemor, pois o nosso protetor não dorme nem cochila. Ele está atento, vigilante, guardando-nos de todo o mal. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia nos atingirão. A peste que anda na escuridão são aquelas influências malignas sutis, que se infiltram sorrateiramente, minando relacionamentos, semeando discórdia, trazendo enfermidades cuja origem muitas vezes é espiritual. A mortandade que assola ao meio-dia fala de calamidades públicas, de crises que afetam a muitos, de momentos de grande aflição social. Mesmo em meio ao caos, mesmo quando muitos ao nosso redor sucumbem, a promessa para aquele que confia no Senhor é de preservação e livramento. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é uma promessa de proteção individualizada, de um cuidado divino que nos distingue em meio à adversidade. Veremos com os nossos olhos o castigo dos ímpios, daqueles que praticam o mal e se levantam contra os filhos de Deus, mas nós seremos guardados. Isso acontece porque fizemos do Senhor o nosso refúgio, do Altíssimo a nossa habitação. Quando escolhemos viver em comunhão com Deus, quando submetemos a nossa vida à sua vontade e buscamos a sua presença acima de tudo, ativamos uma cláusula de proteção divina. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A nossa casa, a nossa família, o nosso ambiente tornam-se território sagrado, protegido pela presença do Pai Celestial. As obras de feitiçaria, as maldições, as energias negativas não encontram brecha para entrar, pois o nosso lar está selado pelo sangue do Cordeiro, guardado pelo poder do Altíssimo. E como se não bastasse, o Pai Celestial designa os seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Seres celestiais poderosos são comissionados para nos proteger, para nos livrar de tropeços, para nos guiar e nos defender. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Imagine a dimensão desse cuidado. Anjos acampados ao nosso redor, anjos nos segurando para que não caiamos, anjos lutando as nossas batalhas espirituais. Isso é o que acontece quando nos refugiamos no Senhor e confiamos em seu poder contra toda obra de feitiçaria e todo o mal. Lembremo-nos da história de Jó, um homem íntegro e reto que temia a Deus e se desviava do mal. Satanás, o adversário, intentou contra ele, lançando sobre Jó perdas terríveis, seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. Jó foi atingido por uma enfermidade dolorosa. Tumores malignos cobriram seu corpo. Seus amigos, em vez de consolar, acusavam-no de pecados ocultos. Em meio a essa provação indescritível, Jó questionou, sofreu, mas no fundo de sua alma, sua fé, mesmo abalada, persistiu. E a Bíblia nos conta que em um determinado momento, Jó, mesmo em meio à sua própria dor excruciante, intercedeu, orou por seus amigos. Ele se esqueceu de si mesmo, de seu sofrimento, e se voltou para o bem-estar de outros. E foi nesse ato de altruísmo, de fé sacrificial, que o Senhor mudou a sorte de Jó. O Pai Celestial não apenas o curou completamente, mas restituiu-lhe em dobro tudo o que ele havia perdido. A lição de Jó é profunda. Muitas vezes, as obras de feitiçaria que enfrentamos podem se manifestar como perdas inexplicáveis, enfermidades persistentes, acusações injustas, um sentimento de abandono. Mas a perseverança na fé, a busca por Deus mesmo na dor e a capacidade de olhar para além do nosso próprio sofrimento e interceder por outros, liberam um poder transformador. Jó não se entregou à amargura ou à vingança.
Ele continuou buscando a face do Pai Celestial. E a resposta divina foi restauração completa e abundante. Assim também, quando nos deparamos com as investidas do mal, com as tentativas de feitiçaria de nos destruir, nossa postura deve ser de fé, de oração e, quando possível, de intercessão. Deus honra um coração que, mesmo ferido, busca abençoar. O Salmo 91 continua com promessas de autoridade espiritual. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa inimigos poderosos, ameaças frontais, perigos evidentes. A cobra e a serpente simbolizam o inimigo astuto, traiçoeiro, venenoso, a própria imagem das obras de feitiçaria que agem na surdina com engano e malícia. Mas a promessa é de vitória sobre eles. Temos autoridade em nome do Senhor para pisar, para calcar aos pés essas forças malignas. Não somos vítimas passivas, somos guerreiros espirituais revestidos da armadura de Deus, capazes de subjugar o mal. E por que Deus nos concede tamanha proteção e vitória? O próprio Salmo responde: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. O amor a Deus e o conhecimento do seu nome, da sua natureza, do seu caráter, do seu poder, são chaves para o livramento e a exaltação. Quando amamos o Pai Celestial acima de todas as coisas, quando buscamos conhecê-lo intimamente através da sua palavra e da oração, estabelecemos uma conexão profunda que garante a sua intervenção. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Que promessa maravilhosa! Em momentos de aflição, de perseguição, quando as obras de feitiçaria parecem nos cercar, basta invocarmos o nome do Senhor e Ele nos responderá. Ele não apenas responde, mas promete sua presença conosco na angústia. Não estamos sozinhos na batalha. Ele está ao nosso lado, lutando por nós, e Ele nos retirará da tribulação, nos livrará e nos honrará. Aquele que confia no Senhor não será confundido. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa se estende à longevidade, a uma vida plena e abundante, e à revelação da sua salvação em todas as áreas. Salvação da alma, sim, mas também salvação das ciladas, das doenças, da miséria, do medo, de toda obra de feitiçaria. É uma salvação integral que abrange nosso ser por completo. Portanto, amados, tomemos posse dessas promessas. Que o Salmo 91 não seja apenas um texto bonito, mas uma realidade viva em nossas vidas. Que cada palavra deste Salmo se torne um decreto de fé, uma barreira de proteção ao nosso redor, um instrumento de libertação contra toda obra de feitiçaria e todo o mal. O Pai Celestial nos deu armas poderosas para vencer, e a principal delas é a fé na sua palavra e no seu poder. Oremos agora, com a fé que move montanhas, a oração que o Mestre nos ensinou, selando em nossos corações todas estas verdades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a unção desta oração, o poder do Salmo 91, recaia sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Proclame agora com fé: eu e minha casa estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma maldição, nenhum mal prevalecerá contra nós. Estamos guardados, selados e protegidos pelo poder do Pai Celestial. Antes de encerrarmos este momento poderoso, quero reforçar o nosso chamado à ação.
Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença e o poder de Deus, não guarde esta bênção só para você. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com seus amigos, familiares, em suas redes sociais, especialmente com aqueles que você sabe que estão enfrentando batalhas espirituais, que precisam de libertação e proteção. E se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a esta corrente de oração, fortalecendo nossa comunidade de fé e garantindo que você não perca nenhum dos nossos futuros momentos de comunhão e poder. Juntos, somos mais fortes. Juntos, fazemos a diferença. Que a bênção do Pai Celestial, o amor do seu Espírito e a paz que excede todo entendimento estejam com cada um de vós, hoje e sempre. Amém e amém. O laço do passarinheiro, meus amados, é uma metáfora poderosa para as inúmeras armadilhas que o inimigo das nossas almas e aqueles que se deixam influenciar por ele espalham em nosso caminho. Pensem nas intrigas no ambiente de trabalho, nas falsas amizades que visam apenas se aproveitar da nossa bondade, nos vícios que se apresentam como prazeres inocentes, mas que acabam por aprisionar a alma e destruir vidas. Quantas vezes uma palavra de fofoca, uma calúnia bem urdida, age como um laço, causando dor, desconfiança e rompendo laços preciosos? Estas são as obras de feitiçaria em ação, manifestações do mal que buscam nos desviar do propósito que o Pai Celestial tem para nós. A peste perniciosa também se manifesta de formas sutis. É o pessimismo crônico que contamina o ambiente, a inveja que adoece quem a sente e quem é alvo dela, a amargura que envenena o coração e impede o fluir das bênçãos divinas. Contra todas essas artimanhas, o nosso Deus se levanta como nosso libertador. Ele nos dá discernimento para identificar os laços, força para resistir às tentações e sabedoria para nos desviarmos das pestes espirituais que tentam nos contaminar. A sua proteção é como um manto que nos envolve. Suas asas nos oferecem um refúgio onde nenhuma dessas negatividades pode verdadeiramente nos atingir e fincar raízes. Quando declaramos, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, não estamos apenas recitando palavras, estamos construindo muralhas espirituais ao nosso redor. Cada declaração de fé é um tijolo a mais nessa fortaleza. Confiar no Pai Celestial em tempos de incerteza é um ato de coragem espiritual. É dizer ao medo, você não tem poder sobre mim, pois o meu Deus é maior. É dizer à ansiedade, você não vai roubar a minha paz, pois eu descanso nas promessas do Altíssimo. Muitas vezes, as obras de feitiçaria tentam minar precisamente essa confiança, semeando dúvidas, incitando o medo, fazendo-nos questionar o amor e o cuidado de Deus. Mas a palavra nos assegura que a verdade do Senhor é escudo e broquel. A verdade é que Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso para nos guardar. Agarrar-se a essa verdade é a nossa maior defesa. Reflitamos mais profundamente sobre o espanto noturno e a seta que voa de dia. Quantas noites de sono são perdidas por causa de preocupações que nos assaltam na escuridão, por temores ancestrais ou por ataques espirituais que se intensificam no silêncio da noite. Esses são os espantos noturnos. O Pai Celestial nos promete livramento até mesmo desses terrores invisíveis. Ele envia sua paz, que excede todo entendimento, para guardar nossos corações e mentes. A seta que voa de dia pode ser uma traição inesperada, uma palavra de maldição lançada contra nós, um plano maligno que visa nos atingir em plena luz do dia de forma descarada. Pode ser um diagnóstico médico assustador, uma notícia de perda, um revés financeiro. Mas a promessa divina permanece.
Não seremos atingidos de forma fatal. Podemos ser abalados, sim, pois somos humanos, mas não seremos destruídos, pois o nosso protetor é o Onipotente. Ele desvia as setas, ele neutraliza os venenos, ele transforma maldições em bênçãos. A peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia falam de perigos que são contagiosos, que se espalham rapidamente, sejam eles físicos ou espirituais. Vemos isso em epidemias, em crises sociais, em ondas de violência ou de desespero coletivo. Mas mesmo quando o mal parece generalizado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo possui uma proteção especial. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é uma promessa de ausência de problemas no mundo, mas uma garantia de que mesmo em meio a eles, seremos guardados de forma sobrenatural. É como se houvesse uma linha de demarcação divina ao nosso redor, que o mal não pode cruzar para nos destruir. Isso não nos torna imunes ao sofrimento ou às dificuldades, mas nos garante que nada acontecerá sem a permissão do Pai Celestial e que Ele usará todas as coisas para o nosso bem, se o amarmos e andarmos em seus caminhos. A história de Jó é um exemplo vívido dessa dinâmica. As obras de feitiçaria lançadas contra ele foram intensas, orquestradas pelo próprio adversário. Ele perdeu tudo, sua saúde foi devastada. Seus amigos, com sua teologia limitada, tentaram encontrar uma culpa em Jó, como se todo o sofrimento fosse resultado direto de um pecado específico. Mas Jó, mesmo em sua dor e questionamento, não amaldiçoou a Deus. Ele lutou com sua fé, ele clamou por respostas e, no final, sua integridade foi reconhecida. O ponto de virada, a oração por seus amigos, demonstra um coração que, mesmo em profunda agonia, não se fechou em si mesmo. Esse ato de generosidade espiritual abriu as comportas para a restauração divina. Assim, quando enfrentamos ataques espirituais, quando sentimos o peso de energias negativas ou de intenções malignas direcionadas a nós, a nossa resposta não deve ser o medo ou o revide na mesma moeda. Nossa resposta deve ser buscar ainda mais a presença de Deus, fortalecer nossa fé e, se possível, liberar perdão e orar por aqueles que nos perseguem, quebrando assim o ciclo do mal. A restituição de Jó em dobro é uma promessa de que Deus não apenas restaura, mas Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A promessa de que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, é condicionada à nossa decisão de fazer do Senhor a nossa habitação. Isso implica uma vida de comunhão, de obediência aos seus princípios, de busca constante pela sua face. Não é um amuleto mágico, mas o resultado de um relacionamento vivo e dinâmico com o Pai Celestial. Quando nossa casa, nossa tenda é consagrada a Deus, quando a sua palavra é valorizada e praticada em nosso lar, ele se torna um santuário de paz, um lugar onde os anjos do Senhor têm prazer em habitar e onde as forças das trevas não encontram espaço para operar. Toda obra de feitiçaria que tentar se aproximar encontrará uma muralha de fogo protetor ao redor. E sobre a autoridade para pisar o leão e a cobra, isso nos lembra que não somos chamados a uma vida passiva diante do mal. Somos chamados a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Somos chamados a exercer a autoridade que nos foi dada em nome do Senhor para repreender obras das trevas, para quebrar maldições, para declarar a vitória de Deus sobre toda forma de opressão espiritual. O leão pode rugir com ameaças, a serpente pode tentar nos enganar com suas astúcias, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Não precisamos temer essas figuras, pois o poder que habita em nós é infinitamente maior do que o poder que está no mundo. Finalmente,
O ápice do Salmo 91 reside no amor e no conhecimento de Deus, pois que tão encarecidamente me amou, porque conheceu o meu nome. O amor a Deus não é um sentimento vago, mas uma decisão de entregar a Ele o primeiro lugar em nossas vidas, de obedecer aos seus mandamentos por amor, não por obrigação. Conhecer o seu nome implica um relacionamento pessoal, íntimo, onde experimentamos seu caráter, sua fidelidade, seu poder e sua misericórdia. É desse relacionamento que flui a confiança para invocá-lo na angústia, a certeza de que ele responderá, a segurança de sua presença constante e a promessa de livramento, honra, longa vida e salvação. Esta é a defesa suprema contra toda obra de feitiçaria. Um coração que ama a Deus e uma vida que reflete o conhecimento do seu santo nome. Antes de encerrarmos este momento poderoso, quero reforçar o nosso chamado à ação. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença e o poder de Deus, não guarde esta bênção só para você. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe com seus amigos, familiares, em suas redes sociais, especialmente com aqueles que você sabe que estão enfrentando batalhas espirituais, que precisam de libertação e proteção. E se ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a esta corrente de oração, fortalecendo nossa comunidade de fé e garantindo que você não perca nenhum dos nossos futuros momentos de comunhão e poder. Juntos, somos mais fortes. Juntos, fazemos a diferença. Que a bênção do Pai Celestial, o amor do seu Espírito e a paz que excede todo entendimento estejam com cada um de vós, hoje e sempre. Amém e amém.